Este é um cachorrinho especial e cheio de alegria. Desde pequeno, ele não consegue mover as patinhas de trás. Mas isso nunca o impediu de viver com o coração cheio de amor. Mesmo com a dificuldade para andar, ele deu um jeitinho. Aprendeu a se mover pulando com as patinhas da frente. E cada pulo é como um sorriso, uma prova de que a felicidade não depende da perfeição, mas da vontade de viver. Quando foi adotado, ganhou algo que transformou sua vida. Uma cadeirinha de rodas feita especialmente para ele. Agora, ele corre livre, explora o mundo e distribui alegria por onde passa. Sua energia é contagiante e sua história é um lembrete lindo de que o amor supera qualquer limitação. Porque ser feliz não é ter tudo perfeito. É encontrar motivos para sorrir, mesmo quando a vida tenta te parar.